Salve pessoal, voltando aqui mais uma vez com o canal. Voltando aí com um quadro antigo, né, do canal, mas que por razões alheias eu tinha parado, né, que é o Mostrando a Coleção. Dessa vez eu trazer uma banda lendária aqui do metal brasileiro, mais uma vez, que é ninguém menos do que o Chacal. Quem não conhece o Chacal, eu vou fazer um breve histórico da banda, como eu faço, assim, de todas as bandas que eu apresento aqui, contando um pouco a história e vou mostrar os discos que eu tenho. Chacal é uma banda que foi criada no ano de 1985. A formação inicial constava com Guilherme Wins na bateria, Marcos Mark na guitarra e Sérgio Oliveira, o Destroyer, no baixo. Aí o vocalista, eles foram fazendo vários testes vocalistas até que entrou um chamado rapaz que tinha um apelido de Esgoto. Não procurei assim saber qual era o nome dele real, mas não encontrei, né? Ignore barulhos externos aí, por favor. Aí com esse rapaz de Esgoto, se não me engano, eu acho que eles chegaram a gravar uma ou outra demo. Fizeram alguns shows, poucos shows. Aí, quando foi no ano de 1986, entrou o Vladimir Korg, o Vladimir Faria, que era irmão do baterista Guilherme Wins, Faria também, né? Inclusive o pai dele, se não me engano, era jornalista, escritor, alguma coisa assim, foi perseguido pela ditadura, enfim, não vou entrar nesses assuntos não, enfim. Aí ele entrou na banda, aí firmou aquela formação, aí eles gravaram uma demo chamada Children Sacrifice, ali por volta ainda de 86, com essa formação. Aí em 1986, junto com a Cogumelo estava se estabelecendo, né, já tinha lançado aquele split clássico do Sepultura com Overdose em 85, em 86 lançaram as 4 bandas que viriam formar a base da Cogumelo, né, naquela época, numa coletânea chamada Warfare Noise, que era o Chacal, o Holocausto, o Sarcófago e o Multilator. Inclusive eu gostaria de ter essa coletânea, não tenho, vou ver se consigo adquirir mais futuramente, né? Aí eles gravaram 2 músicas nessa coletânea, uma intitulada Cursed Cross e a outra Mr. Jesus Christ. Grandíssimas faixas, tinha um estilo assim bem, lembra bastante um pouco Slayer, principalmente a Mr. Jesus Christ lembra bastante Slayer, os riffs de guitarra bem crus, assim. A produção do disco em geral é bem crua, mas acho que a produção do Chacal de todas as bandas, eu acho que, se não me engano, foi a mais crua de todas. Mas foi uma boa participação. Aí, no ano seguinte, em 1987, durante esse período entre 86 e 87, o Destroyer ele sai da banda e entra o Pepeu na outra guitarra. Aí eles filmam com essa formação. Aí eles gravam em 87 e lançam esse aqui, que é o primeiro álbum de estúdio deles, Abominable One Domini. Essa capa aqui é titulada O Triunfo da Morte, uma pintura de um pintor lá esqueci como é que era, que época que era, pintor Peter Bruegel, o velho. É uma arte bem conhecida. Inclusive outras bandas já usaram essa pintura aqui na arte da capa. Não é uma coisa assim, só o Chacal foi que usou, né? Mas pra mim a melhor é a versão do Chacal. Aqui a formação da época, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, inclusive deixei de passar aí que entrou o Marcelo Laranja na banda, né? No baixo, no lugar do Destroyer, entrou o Pepe na guitarra. Foi essa formação, Marcelo Laranja no baixo, que o Mark na guitarra, o Korg, o Vladimir Korg no vocal. Korg foi um dos melhores vocalistas do metal brasileiro, se não o melhor. Depois do Marcos Cavaleiro e do Wagner do Sarcófago, né? O Guilherme, baterista, um dos grandes bateristas do metal brasileiro, muito injustiçado também. E o Pepeu.
conhecido aí, se não me engano, ele produziu trilhas sonoras da Globo, né? Enfim, essas coisas assim. Não vou entrar muito nesse assunto não, ele virou um cara bastante conhecido. Aqui é a minha edição. CDzinho. Isso aqui vem com um EP, depois eu vou falar melhor desse EP, né? Aqui as fotos da época. Aqui tem clássicos do Chacal absolutos. No Abominable Dome tem Making Not the Mocking Suffer. É uma porrada, começa com um solo de guitarra tremendo. The Planet's Dead, tem um bater cabeça mesmo com essa música. Terminal Brian, Children of Cemetery, Jason Lives, revivendo praticamente o Jason da tumba, Warriors of Disgrace. Grandes músicas, uma porrada atrás da outra. The Dead Wall, Children's Sacrifice, né? Regravaram a Children's Sacrifice da demo. Muito boa a versão, guitarra, bateria. A bateria lembra bastante a bateria do baterista, acho que é Tom Houghton, né? Que é o baterista do Exodus. O Chacal, pra mim, seria uma mistura entre Exodus e Slayer. Na minha opinião, né? Mr. Jesus Christ, que pra mim é a versão de Hellwent brasileira, na minha opinião. Aqui as músicas do EP, eu vou falar agora sobre o EP, né? E pra mim esse disco, Abominable Anno Domini, ele seria o Bonded Playboy brasileiro, enfim, na minha opinião, né? Enfim. É uma opinião minha, porque pra mim o Chacal é o Exodus brasileiro, enfim. Agora me julguem aí, quem concorda, quem discorda. Agora eu vou falar sobre o EP, o Living with Pigs, tem a capa aqui também. Fazer uma capa bem interessante, né? Os lobos assando os três porquinhos. E o disco ele começa já com uma introdução do filme dos três porquinhos, né? Quem tem medo do lobo mal, do lobo mal, do lobo mal? Quem tem medo do lobo mal? Aí vai passando pela música Never Young, Shot at the Police e depois Never Young Die. É. São duas músicas assim que arrebentação de crânio pura. Aí a formação da época. Já não tava mais o Pepeu na banda, ele já tinha saído. Gravou só os quatro caras. Aí, ali por volta de... Ainda no final da turnê desse disco aqui, o Korg sai do Chacal. E junto com os caras lá do Mayhem, né? Do Mayhem brasileiro, o Mayhem de Belo Horizonte, formaram The Mist, né? A banda mudou o nome pra The Mist. Juntaram lá com os outros caras lá, formaram aquela banda e mudou o nome pra The Mist. Aí outra história, já expliquei essa história aqui no vídeo sobre o The Mist, quem quiser ver aí. Tem nos vídeos mais antigos. Outra grande banda do metal brasileiro. E continuar aqui sobre o Chacal. Aí o Marcelo Laranja ele assume, além dos baixos, ele assume o vocal da banda e entra mais um guitarrista na banda. O Pepeu tinha saído, né? Entra mais um guitarrista na banda além do Mark, que é o Eduardo Paulista. Aí, em 1990, eles gravam isso aqui, que pra mim é o melhor álbum deles. Que é isso aqui, ó. The Man's Old Jackal. Pra mim, um dos melhores álbuns do metal brasileiro, sem dúvida. Uma capa, assim, fenomenal, uma arte, assim, do Kelson Frost, assim, que não tem nem o que falar. Aqui é uma edição dupla, né? Tem o The Man's Old Jackal e tem um outro álbum da Land Business que eu vou falar depois. Vou mostrar melhor depois isso aqui.
a capa do Dead on Blues, né? Quando eu for falar deles. Aí aqui tem uma porrada. Isso aqui, se os dois primeiros discos lembram mais Exodus, isso aqui lembra mais um Metallica ali do volta de 86, o Master of Puppets, um Megadeth ali da época ali do Rust in Peace, do que estava sendo lançado naquela época, né? Também aquele álbum, como é que é o nome? So Fair, So Good, So What, né? Lembra bastante o Megadeth dessa fase, daquele álbum de 88 do Megadeth. Lembra um pouco também Testament, tem umas veias bem fortes de Testament, né? Do primeiro e do segundo álbum do Testament. A gente vê assim que tem na influência de guitarra, no baixo também, do Marcelo Laranja, enfim. Mas eles têm a sua identidade própria, eles vão cravar isso, né? Eles não são uma cópia. Eles se influenciam, a gente vê que tem influência sim, mas eles têm sua identidade própria. E são músicas assim bem cadenciadas, bem feitas, todas elas com uma melodia, um arranjo muito próprio. Enfim, é difícil falar de Chacal, né? Tem músicas clássicas, todas elas são clássicas. Fear No Pain, Silence the Pace, Acme Dead Road, que é uma brincadeira com o Coyote e com Papaléguas, né? E o Marcelo Laranja. Ah, não vi na foto. Holobite, outra destruição do começo ao fim, Eduardo Paulista, Simões. O Martin, dos grandes guitarristas do metal brasileiro, Hangover, grandíssima música, assim, um solo matador de guitarra. Bateria também destrói tudo. Santa Claus rasgou o descanse, um tiro no saco do Papai Noel, os dois sacos dele. Em Vem, grandíssima música também, solos de guitarra vibrantes, destruidores assim. Uma veia Testament mais assim, cara, tem uma veia assim pulsante assim, muito própria da guitarra que o brasileiro faz, né? Synthetic Tears, que é a última música, que também é muito boa. Ela é a única que eu não gosto tanto assim do disco, mas é muito boa. Guilherme Luiz é um puta baterista também. Ele é aquele baterista clássico, né, do metal brasileiro, que toca com uma bateria relativamente pequena, mas assim, ele se garante. Ele não fica atrás de outros bateristas não, na minha opinião. E aí a formação. Uma foto maior, né? E agora vou falar do álbum seguinte, que é esse disco aqui, esse bichinho aqui. Dead Alone Blues, lançado em 1993. Para essa formação, o Chacal chama um vocalista novo chamado Sérgio C. Não sei direito o que aconteceu com ele, não faço ideia. Não tenho muita informação sobre esse cara. Eu vou depois tentar entrar em contato nas redes sociais do Chacal para ver se eles sabem dizer alguma coisa que aconteceu com ele. Aí, com o Sérgio e essa formação, eles gravam esse álbum aqui, que é o Dead Alone Blues, que sim, ele tem uma veia assim meio influência do rock mais alternativo da época, uns trashes mais alternativos, né? Aquelas influências daquelas bandas da época, que eu não sei descrever direito como era. Lembra até um pouco uma veia assim meio punk tipo influência de Sex Pistols também, essas coisas assim, uns trash meio punk, estilo DRI. Mas tem umas músicas boas aqui, Before to Love, uma música interessante, Panic! The Fast Food também. Panic! The Fast Food é um musicão. Fear of Death, Behold, os Led Dead to Hell, informação da época aí.
foto deles aí, foto promocional. Se eu não me engano, segundo o que consta numa entrevista do Marcelo Laranja, ele começou a gravar esse disco, só que ele não terminou, se eu não me engano. E ele participou da turnê. Como assim, ele participou do processo criativo do disco, só que não participou da gravação, se eu não me engano. Aí, mas parece que ele acabou participando da turnê. Então por isso eles decidiram colocar a foto dele aqui. Eles já tinham feito os ensaios e tal. Botaram a foto dele aqui. E aqui a capa traseira com todas as músicas do Dead Alone Blues. Que é a capa traseira com a arte muito massa também. Todas as músicas do The Maze Jackal, na minha opinião, o melhor álbum do Chacal. Aí passa-se alguns anos, fazem turnê. 95 o Chacal para ali, dá um hiato, né? Eles param ali. Aí quando é no ano de 2000, eles voltam ativa de novo. 2000 para 2001, se não me engano. Com a formação, os membros da formação antiga, volta o Korg, o Vladimir Korg nos vocais, o Ins na bateria e o Mark, né, que são os... Não, o Mark não estava ainda não, foi só o Korg, os dois irmãos. O Guilherme Wins, se eu não me engano, é o único que passa por todas as formações. Aí entra o Dreams, um baixista lá. E baixista. E entra acho que o Juliano Toniolo na guitarra, se não me engano, uma coisa assim. Ou no baixo. Não lembro direito qual era a formação da época. Ah não, entrou o André Vil na guitarra, o Dreams no baixo. E foi essa formação, eles gravaram o álbum de 2003, Deadland. É um grande álbum, assim. Tem uma veia bem... uma veia assim meio... Cannibal Corpse, né? Mas não chega a ser death metal, por causa da temática do disco, né? Deadland. Aí em 2004 o Mark retorna à banda, o Dream sai e entra o Juliano Toniolo e eles gravam em 2005 o Demon King, que é um grande disco também, tem uma veia bem puxada pro death, um thrash death metal, assim, bem cadenciado. Umas pegadas bem fortes, assim, lembra bastante um Slayer na fase clássica. E eles seguiram com essa formação por um tempo, aí depois o Juliano Toniolo sai da banda, entra o Cássio Corsino, aí eles seguem com essa formação durante alguns anos, bons anos. Aí em 2014, 2013, 2014, eles gravam o álbum Destroy, Destroy, Destroy. Um grandíssimo álbum, para mim, um dos melhores álbuns dos últimos anos do metal brasileiro, bem injustiçado, no Chacal. É uma banda injustiçada do metal brasileiro. Aí 2015, 2016, se não me engano, o Korg sai da banda novamente e o Cássio Corsino também. Aí entra o Marcelo Laranja de novo na banda e eles regravam o The Man Zoe Jackal, uma capa diferente, The Man 2 Jackal, né? O título. Com uma regravação boa, eu não sou muito fã de regravações de discos não, mas achei interessante o trabalho que eles fizeram. Mas enfim, aí eles fizeram uma turnê, só que o Marcelo Laranja não decidiu seguir com a banda, né? Ele também teve um infarto, né? Segundo ele mesmo disse em entrevista, aí decidiu dar prioridade à saúde dele, enfim. Aí o André Vil, que era o guitarrista de longa data de uns bons anos do Chacal, assumiu o vocal de uma vez. E entrou um outro baixista, o Anderson Vaca, que toca, se não me engano, no Pesta, no volume 4, que é se não me engano, acho que é um tributo do Black Sabbath, uma coisa assim. Eu acho que é, não tem o título. Não sei direito se é tributo do Black Sabbath, eu sei que ele toca nessas duas bandas. O Pesta eu sei que é uma banda de doom metal muito boa, enfim. Aí tá um breve histórico do Chacal, os dois discos que eu tenho da banda aqui. Agradecer quem ficou aí até agora, esse vídeo ficou meio longo,
enfim, com Deus, com o diabo, te acreditar.